Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuDicas. Resolução de questões da Polícia Civil de Rondônia, nível médio, parte 3. Essa já é a terceira bloco de questões que eu vou resolvendo da mesma prova. Então pessoal, antes da gente saber a resolução, ir lá para as questões e dar uma estudada, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha. A interação de vocês aqui no canal é muito importante para o crescimento e desenvolvimento dele. Nós temos o objetivo de tentar alcançar 1000 inscritos. Então, se você quiser se inscrever no canal, fico muito grato. O nosso canal ele também está presente em outras plataformas. Então, por favor, vá lá nessas plataformas, siga, se inscreva, deixe um comentário para ajudar aqui. Eu agradeço de coração. Aqui a primeira questão que a gente vai resolver hoje, o examinador fala o seguinte, ó. A palavra desiderato, no segundo parágrafo do texto, significa... E aí o seguinte, quando ele quer saber o significado das palavras, nesse caso, eu acho até aceitável a gente tentar descobrir. Agora, quando é o oposto, ele pega uma palavra mais de uso comum e usa, tentando perguntar o significado dela, com uma palavra mais difícil, então isso eu acho mais complicado de saber. O que eu quero tentar dizer é o seguinte... Você pode perguntar para a imensidão das pessoas aqui no Brasil o que significa desiderato. Eu, inclusive, não conhecia essa palavra antes de estar resolvendo essas questões aqui para vocês. E então, acredito que não seja uma palavra comum. Agora, pelo contexto no qual, né, ela está inserida, acredito que fique fácil a gente tentar entender o sentido dela. Eu vou ler tudo desde o início lá. O que a gente observa? Em suma, enquanto a justiça é um simples sistema aberto de valores em constante mutação, o direito, então ele está falando aqui, ó, justiça e direito. O direito é um conjunto de princípios e regras destinados a realizar o que? Essa justiça. E nem sempre o direito alcança esse desiderato, nem sempre ele alcança esse objetivo, esse meio, né? E aí o que está mais perto de objetivo aqui, ó? Esse consolo, esse socorro, esse desenvolvimento, essa igualdade, nem sempre ele alcança esse objetivo, nem sempre ele alcança essa aspiração. Então, o item correto aqui, né, dentre as assertivas, acaba sendo letra A. Essas questões são da prova lá da Polícia Civil, mas eu as retiro do site especializado em questões de concurso. Então, se você for lá no site que é concursos, o número dessa questão é o Q1998562. Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, o examinador vai fazer o seguinte questionamento. No segundo parágrafo, nos segmentos o conceberam e implementá-lo. Você observa aqui pronomes, conceberam ele. Esse o aqui é no lugar de ele. E implementá-lo é implementar ele. Então a gente vê que o o e o lo são pronomes. Então, ambas as formas pronominais têm como referente o termo. A quem que conceberam e implementá-lo, ele está a quem que ele faz referência, né? Então vamos lá no texto para a gente observar. Esse trecho tá aqui, ó. O conceberam e a outra parte é implementá-lo. Vou ler tudo desde o início. Em suma, que é em resumo, enquanto a justiça é um sistema aberto de valores em constante mutação, o direito é um conjunto de princípios e regras destinado a realizá-la. Então o direito aqui, ó, com esse conjunto de regras, quer realizar a justiça. E nem sempre o direito alcança esse desiderato, ele alcança esse fim, esse meio, esse objetivo, que por não ter acompanhado as transformações sociais, quer pela iniciativa daqueles que o conceberam. A pessoa concebeu quem? A pessoa concebeu o direito. Quer ainda, por falta de disposição política, para implementar. Vai implementar quem também? Quer implementar o direito, tornando-se, por isso, um direito injusto. Então, dentre as assertivas aqui, ó, eu já fiz logo a análise, os dois pronomes não estão se referindo a injusto, sistema, conjunto, desiderato. Eles fazem referência a direito no trecho onde está, nem sempre o direito alcança. Então, a assertiva correta aqui é a letra E de escola, o código da questão, Q1998563. Então, vamos para a próxima questão agora. Nessa próxima questão, ele traz inúmeros segmentos e pede para a gente analisar um por um. Então, só vai ter um item correto, né? Que ele quer aqui, ó, assinale a opção correta. Então, somente um item vai estar correto. Todos os demais vai ter algum erro. Então, ele fala aqui, ó, no primeiro parágrafo, o emprego da partícula C. Tanto em que se entrelaçam, quanto em fala-se, indica que o sujeito dessas orações é indeterminado.
Então, assim, para a gente saber se ele é um sujeito indeterminado, existem 3 casos de sujeito indeterminado. Verbos na terceira pessoa do plural sem referente anterior, esse ser aqui que é o caso, ou então, quando a gente tem um sujeito oracional. Por exemplo, falar é fácil. Quando eu tenho o meu sujeito sendo um verbo no infinitivo que desempenha a função substantiva naquele momento, nesse caso também é caso de oração sem sujeito. Mas o caso que a gente precisa seria uma terceira hipótese de verbos na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, com qualquer verbo, exceto VTD. Ou seja, se o verbo não for transitivo direto, qualquer outro verbo, aí eu tenho a possibilidade de ser um índice de indeterminação do sujeito. Esse ser pode ser essa função. O ser ele pode ser índice de indeterminação do sujeito, pronome ou partícula passivadora, ele pode ser pronome reflexivo, pode ser ainda um pronome reflexivo recíproco, ou alguns gramáticos chamam apenas de pronome recíproco, ele pode ser conjunção integrante, ele pode ser conjunção subordinativa, condicional. Então, assim, ele pode ser uma infinidade de opções. Ele pode ser partícula expletiva de realce, enfim. O mais comum são aqueles 3 primeiros casos. Ou partícula passivadora, ou que é o que o examinador está questionando, se ele é um índice de indeterminação do sujeito, que aí vai fazer com que o sujeito seja indeterminado, ou se ele é pronome reflexivo. Sem nem ir ao texto, algo que se entrelaça, nós temos de convir que está entrelaçando a si mesmo, sim ou não? Então essa é a função de um pronome reflexivo. Imagina que a mulher está com a faca na mão e ao tentar fazer alguma ação, ela acaba se cortando. Então, a mulher cortou-se. Ela fez a ação de cortar, mas também foi cortada. Nesses casos de pronome reflexivo, você encontra voz ativa e passiva, na qual o sujeito ele é agente, mas ao mesmo tempo ele é paciente. Então a gente tem sujeito agente e paciente ao mesmo tempo. Então aqui é um caso, nesse primeiro exemplo aqui, de pronome reflexivo e não um índice de indeterminação do sujeito. Alguém entrelaçaram, que se entrelaçam, eles ou elas se entrelaçam. A gente sabe quem é o sujeito aqui desse referente. Agora, quanto em fala-se, eu não estou indo ao texto, tá? Eu estou facilitando aqui no direto a questão. Quando eu digo fala-se, fala-se isso. Automaticamente aqui, surge aqui, fala-se isso. Essa parte aqui do fala-se, ele se encontra aqui no texto, Fala-se no direito com sentido de justiça. Então, está se falando em algo. Então, aqui o verbo falar não é transitivo direto. Então, fala-se nisso. Então, você pode ver que não tem como eu falar nisso é falado. Então, esse aqui é um caso de índice de determinação do sujeito. Agora, aqui não, o pronome é reflexivo. Então, essa assertiva A não pode ser. Continuando, ele fala, no segmento engloba valores inerentes ao ser humano, o emprego da preposição a em ao justifica-se pela regência do verbo. É o verbo englobar que está pedindo isso? Quem engloba, engloba algo. O que ele está englobando? Os valores. Esse verbo funciona como verbo transitivo direto. Então, ele sequer perde complemento. Agora, algo que é inerente a. Então, esse ao, a preposição a está sendo solicitada, requisitada. Ela é baseada de inerente. Então, é uma regência nominal. É o nome inerentes que pede a preposição a. Então, o item também está errado. Letra C. É possível a flexão tanto da forma verbal, o é aqui, e o adjetivo, ambos no singular, justifica-se pelo fato de o sujeito dessa oração ser a oração imediatamente subsequente. Está aqui no terceiro parágrafo, Então, o que tem aqui, É possível dizer que, em questões anteriores que eu já resolvi aqui com vocês, quando eu tenho a palavra que, e a gente vai fazer análise dela, você vai tentar substituí-la por o qual, as quais, os quais, pelos quais, nos quais, e ele vai funcionar como pronome relativo. E você também pode substituir por isso, disso, nisso, e ele funciona como conjunção integrante. Então, é possível dizer isso. Tá? Então, esse que é uma conjunção integrante. Quando a gente tem esse tipo de estrutura aqui, na verdade, isso aqui está fora da ordem. O certo é isso aqui vir para cá. E aí fica assim, dizer isso é possível. Então, sim, essa parte da frente aqui, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. É uma oração que desempenha o papel do sujeito. E aí, como ela é uma oração, esse verbo aqui deve impreterivelmente ficar na terceira pessoa do singular.
Então, sim, a assertiva correta é letra C de casa. Continuando, a gente vai ver os demais itens para a gente ver o que pode estar errado, tá? A substituição da expressão desde a antiguidade por a começar da antiguidade. Então, aqui a gente encontra um erro. Não posso ter crase diante de verbos. É mais comum, na imensa, esmagadora maioria das vezes, o verbo vai estar no infinitivo. Mas diante de qualquer verbo, é proibida a crase. Então, aqui eu não posso ter crase. Esse é o erro da questão. E na letra E, no segmento mas ele se afasta de nós, ele está querendo dizer que o mas é uma oração coordenada de sentido adversativo. Ele está querendo dizer que esse mais aqui, ele é uma conjunção. O mas como conjunção é sem o i. Esse mais aqui é no sentido de soma. Tá? Então assim, ó, quanto mais uma coisa acontece, ó, quanto mais a gente faz isso, mais outra coisa acontece. Então ele está fazendo algo, está acontecendo algo, outra coisa está acontecendo na mesma proporção. Então esse quanto mais aqui, ele introduz uma oração proporcional e não uma oração de sentido adversativo. Se eu falasse assim, ó, é o sonho de todos os gordinhos, né? No qual eu me incluo. Comi muito, mas não engordei. Ora, quem come muito, vírgula, geralmente engorda. Então, se você fez uma ação X e aqui é o oposto do que se esperava dessa ação, esse mas vai ter ideia adversativa. Então, não confundir o mas com mais. Logo, o item está errado, sobrando como alternativa correta a letra C de casa. O código da questão, Q1998564. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse bloco de questões são somente essas informações e ainda vai ter a parte 4 aqui e talvez 5, eu não me recordo com exatidão. Eu gostaria de pedir novamente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você acha nossas resoluções de questões? Você acha que agrega de alguma forma? Que ajuda de alguma forma? Agradeço a todos vocês que comentam aí, porque isso faz muito engajamento e crescimento do canal. Se você quiser nos apoiar, nos ajudar, se inscreva no canal aí e ative o sino. Nós temos o objetivo de chegar a 1000 inscritos. E o nosso canal, ele está em outras plataformas também. Então vá lá nessas outras plataformas, siga, se inscreva, comente lá, que ajuda muito no nosso crescimento e desenvolvimento. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!